Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bia e hoje a gente vai resolver mais um exercício de física do assunto de mecânica. O enunciado diz o seguinte: o gráfico a seguir apresenta as posições de um móvel em função do tempo. Supõe uma trajetória retilínea e que qualquer variação de velocidade ocorra de maneira constante. O que isso quer dizer? Primeiro, o gráfico é de posição por tempo e qualquer variação de velocidade ocorre de maneira constante. Então, a velocidade varia, só que de forma constante. Isso significa que se trata de um MUV, movimento uniformemente variado, em que a aceleração é constante, certo? Beleza. Aí ele fala, com base no enunciado e nos três gráficos abaixo, assinale as proposições corretas. A primeira diz o seguinte: entre os instantes 2 e 3, o móvel possui um movimento retardado, e entre os instantes 5 e 6 possui movimento acelerado. Primeiramente, vamos relembrar o que é movimento retardado e acelerado. Primeiramente, o movimento retardado é aquele em que a aceleração e a velocidade, eles possuem sentidos opostos. Então, aqui eu representei dois diagramas. Eu representei uma primeira situação em que a velocidade está para a direita e a aceleração está para a esquerda. Ou o contrário, né? Velocidade para a esquerda e aceleração para a direita. Nesse caso, como a velocidade e a aceleração possuem sentidos opostos, isso significa que a velocidade ela vai diminuindo com o tempo. E o segundo tipo de movimento é o acelerado. O movimento acelerado é aquele em que a aceleração e velocidade possuem sentidos iguais. Então, esse tipo de movimento pode ser representado por esses dois diagramas. Esse primeiro, a velocidade está para a direita e a aceleração também. Ou vice-versa. Se a velocidade vai para a esquerda, a aceleração também vai estar para a esquerda. Nesse tipo de movimento, a velocidade aumenta com o tempo. No movimento retardado, o gráfico que representa esse movimento, o gráfico de posição, é dado pela seguinte forma. Ou seja, é uma parábola com a concavidade para baixo. Isso significa que a cada intervalo de tempo, a posição vai diminuindo, diminui cada vez mais. Isso acontece justamente porque velocidade e aceleração estão em sentidos opostos. Se a velocidade diminuir, o espaço percorrido também vai diminuir. Por outro lado, se o movimento for acelerado, o tipo de gráfico de posição por tempo vai ser o seguinte: uma parábola com concavidade para cima, porque a cada intervalo de tempo, o espaço percorrido vai aumentando cada vez mais, certo? Então, eu dei um panorama geral do que significa movimento retardado e acelerado, e agora a gente tem condições de responder a primeira alternativa. Ela diz assim, entre os instantes 2 e 3, o móvel possui um movimento retardado, então vamos ver aqui, ó. Entre os instantes 2 e 3, daqui até aqui, a concavidade está para baixo, né? Ou seja, significa que o movimento é retardado. Vamos ver o que ele fala, retardado, está correto. E entre os instantes 5 e 6 possui um movimento acelerado. 5 e 6 é daqui até aqui. A concavidade está para cima, então, de fato, o que a gente acabou de ver aqui, quando a concavidade está para cima, significa que o movimento é acelerado. Então, a alternativa um está correta. Agora vamos ver a alternativa 2. Fala assim: entre os instantes 3 e 5, o móvel está com velocidade constante e não nula. Entre os instantes 3 e 5, aqui, representado por isso aqui, a gente tem um gráfico de posição. Como a posição ela não varia, no instante ó, 3 a posição é 5, no instante 5 a posição também é 5. Então, a posição do móvel não varia, significa que o móvel não andou. Então, a velocidade, ela é constante, só que ela é nula. Então, essa alternativa está errada. Porque ele fala que é não nula. Mas, na verdade, a velocidade é nula nesse caso. Aí, agora, ele quer que a gente, na próxima alternativa aqui, ele quer que a gente analise o gráfico. Ele fala assim, o gráfico 1 corresponde corretamente ao comportamento das acelerações em função do tempo para o móvel em questão. Ele quer saber se esse gráfico aqui corresponde corretamente ao gráfico de aceleração por tempo. Para facilitar, antes de construir o gráfico
A aceleração, vamos construir o gráfico de velocidade, que a gente está analisando essa alternativa 4. Para isso, eu vou trazer o gráfico lá de cima, certo? Trouxe o gráfico, então, de posição por tempo e os respectivos gráficos de aceleração e velocidade por tempo. Primeiro, vamos encontrar, a partir desse gráfico de posição, o gráfico de velocidade. De 0 a 2, a gente vê que o gráfico é uma reta. E a definição de velocidade é ΔS por ΔT. Nesse caso, ΔX, né? ΔX por ΔT. Que é, ΔX é esse tamanho e ΔT é esse tamanho aqui. ΔX é 4 e ΔT é 2. Portanto, de 0 a 2 segundos, a velocidade é constante e igual a 2. Agora, a gente precisa descobrir qual que é a velocidade de 2 a 3 segundos. Só que fica muito mais fácil a gente descobrir qual que é a velocidade de 3 a 5 e fazer o seguinte, ó. Então, vamos pular essa parte aqui primeiro, de 2 a 3. Vamos fazer qual que é a velocidade de 3 a 5. De 3 a 5, como a posição do móvel não muda, significa que a velocidade dele é zero. Eu vou fazer até de outra forma. A velocidade dele é zero, foi o que a gente viu lá em cima. Aí agora, para descobrir de 2 a 3, é só a gente ligar aqui os pontos. Tá vendo? A velocidade ela está diminuindo, de 2 a 3 a velocidade está diminuindo. Significa que é um movimento retardado, ou seja, a aceleração está para um sentido e a velocidade está para outro sentido. Isso faz com que o móvel vá diminuindo a sua velocidade, tá? É como se fosse uma situação de um carro freando. Vamos supor que o carro ele está andando para a direita aqui, a velocidade dele está para a direita. Quando ele aperta o freio, significa que a aceleração dele está negativa, ele aplica uma aceleração negativa, no sentido contrário à da velocidade. Aí essa aceleração negativa vai diminuindo a velocidade do carro, certo? Até o momento em que ele vai ficar parado, por exemplo. Então essa é a situação. Aí agora, vamos descobrir qual que é a velocidade de a mesma coisa. Mais fácil a gente descobrir a velocidade de 6 a 7, que é constante, do que a gente descobrir a velocidade aqui, de 5 a 6. Então, ó, de 6 a 7, a velocidade é ΔS, que é esse tamanho, por ΔT, que é esse tamanho aqui. ΔS é 3, né? De 6,5 até 9,5 dá 3. Então, 3, a velocidade vai ser 3 dividido por 1, é igual a 3 metros por segundo. Então, aqui, de 6 a 7, a velocidade é 3 metros por segundo. Agora é só a gente ligar aqui os pontos. Esse vai ser, então, o comportamento da velocidade de 5 a 6 segundos, certo? Beleza, agora a gente descobriu como que é a forma do gráfico de velocidade por tempo. Com isso, fica muito mais fácil a gente descobrir qual que é a forma do gráfico de aceleração por tempo. De 0 a 2 segundos, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, isso significa que a aceleração é nula. Então, a aceleração de 0 a 2 segundos é nula. A aceleração de 2 a 3, a gente pode calcular. Aceleração igual a ΔV por ΔT. ΔV é V final menos V inicial. V final menos T inicial. V final é V em 3 segundos. Então, a velocidade em 3 segundos é igual a zero. Pode ser zero menos a velocidade inicial, que é a velocidade em 2 segundos. A velocidade aqui é 2. E T final é 3, T inicial é 2, então vai ser 3 menos 2, que é 1. Essa vai ficar menos 2 sobre 1.
Isso aqui é igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Portanto, de 2 a 3 segundos, a aceleração é menos 2. Aqui, certo? Agora, de 3 a 5, a velocidade é nula, então a aceleração também vai ser nula. Agora, de 5 a 6, a gente pode calcular a aceleração como ΔV por ΔT. ΔV é esse tamanho, ΔV é esse tamanho aqui, que é 3, e ΔT é esse tamanho aqui. Aliás, esse tamanho aqui, né? Que é 1. Então, vai ficar 3 sobre 1, que é igual a 3 metros por segundo ao quadrado, certo? E agora, finalmente, de 6 a 7, a velocidade é constante, então a aceleração é nula. Então, a gente acabou de descobrir a forma do gráfico de aceleração. Beleza. Foi meio extenso, mas isso vai ajudar a gente a responder algumas alternativas. Na alternativa A, quer dizer, nessa 04 aqui, né? Ele fala assim: o gráfico 1 corresponde corretamente ao comportamento das acelerações em função do tempo. Vamos ver. O gráfico 1 é esse aqui. Esse aqui. E comparando com o gráfico de aceleração que a gente encontrou, é exatamente, né? De 0 a 2 é 0 aqui, que é menos 2, depois 3. Aliás, 0, né? Depois de 5 a 6 é 3 metros por segundo ao quadrado, e depois de 6 a 7 é 0 metros por segundo ao quadrado. Então, essa alternativa tá correta. Vamos ver se ele diz mais coisa. Não, só isso. Então, essa aqui tá correta. Aí ele fala, o gráfico na outra alternativa, né? O gráfico 2 corresponde corretamente ao comportamento das acelerações em função do tempo para o móvel em questão. Então, a gente acabou de descobrir que o gráfico que representa corretamente a aceleração é 1. Esse 2 aqui não está certo. Então, a alternativa está errada. Aí ele fala, continua falando. A distância percorrida pelo móvel entre os instantes 3 e 5 é de 5 metros. Então, vamos ver. 3 e 5 é de 5 metros? Não, porque ele não percorreu nada. De 3 a 5 ele ficou parado. Então já está errado esse aqui, né? Mas vamos continuar lendo só para ver se o restante está certo. Entre os instantes 6 e 7 é de 3 metros. De 6 e 7, sim, é de 3 metros, que foi o que ele percorreu aqui. 9 menos 5 menos 6 menos 5 é 3 metros. Mas essa está errada porque a primeira proposição está errada. Ele continua falando. A velocidade média entre os intervalos 0 e 7 é de 1,5 metros por segundo. Então, a velocidade média a gente calcula da seguinte forma. Então, ó, velocidade média é dada por ΔS por ΔT, sendo que ΔS total é 9,5 e ΔT total é 7. Aqui vai ser 9,5 dividido por 7. Isso aqui é igual a 1,3 metros por segundo. Portanto, aquela alternativa não está correta, porque ele fala que é 1,5. Não é. Por fim, ele fala assim: o gráfico 3 corresponde corretamente ao comportamento das velocidades em função do tempo para o móvel em questão. Vamos ver se o gráfico 3 representa corretamente a velocidade. A gente encontrou esse padrão para o gráfico de velocidade. E o gráfico 3 aqui representa exatamente o que a gente encontrou. De 0 a 2 segundos, a velocidade é 2. De 2 a 3, a velocidade diminui até chegar em 0. De 3 a 5 é 0. De 5 a 6 aumenta até chegar em 3. E de instante 6 a 7, a velocidade é 3 segundos. A 3 metros por segundo, né? Então, essa alternativa aqui é correta. Ele quer que a gente indique a soma, né? Então, as alternativas corretas são, só para dificultar a vida. A soma é 1, que é essa aqui está correta, 4, depois 4, depois 64. Então, isso aqui é 69.
certo? Então, as alternativas corretas são essas que eu indiquei em verde, e a soma das alternativas aqui é 69, beleza? É um exercício um pouco extenso e difícil também de interpretar, né? Não é um exercício tão trivial. Mas é isso, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, escreve aí a dúvida nos comentários, eu vou responder. Beleza? Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e continuem acompanhando aí meu canal. É isso, pessoal. Tchau, tchau.